A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, a partir do verso 3, nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. A epístola do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso é conhecida como a epístola nos lugares celestiais. É comum nas Escrituras, e o apóstolo Paulo aplica muito bem a regra, é como se tivéssemos numa escada no conhecimento, nas experiências com Deus. E aqui o apóstolo Paulo utiliza deste princípio e nos coloca nos degraus mais elevados dessa escada espiritual. É como se tivéssemos subido a uma montanha e de lá pudéssemos observar todo o panorama em que é posto diante de nós. Assim também são as coisas espirituais, celestiais, as coisas de Deus. Por isso o Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, ele levou Pedro, Tiago e João àquele monte, e ali ele se transfigurou e apareceram Moisés e Elias. E foi grande a experiência daqueles 3 discípulos do Senhor Jesus, que, extasiados diante daquela transformação, glorificação, eles queriam ficar naquele lugar. Assim também é a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Por 3 vezes o apóstolo fala que o Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aí entra uma situação muito importante para os dias de hoje. As bênçãos maiores que nós devemos buscar
são as bênçãos espirituais. E o apóstolo Paulo ainda complementa nas regiões celestiais em Cristo. Infelizmente, hoje, o contrário tem sido buscado. As bênçãos materiais, as bênçãos temporais deste mundo, e as regiões são as regiões da terra. Mas Paulo orienta-nos que nós devemos buscar as bênçãos espirituais. Um lugar comum, um lugar de aprovação quando nós encontramos e temos experiência do novo nascimento em Cristo Jesus. As nossas vidas são para louvor da sua glória. Por isso, o Senhor, quando iniciou o seu ministério aqui na terra, ele falou o chamado Sermão do Monte, e ele disse numa dessas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque são pessoas que buscam as coisas espirituais. E dessa maneira, o Senhor, ele tem nos abençoados nas regiões celestiais, aonde podemos ver nessas palavras que acabamos de ler uma espécie de escatologia revelada, uma escatologia espacial, aonde essa epístola nos mostra as regiões celestiais, lugar onde Deus está. E o apóstolo Paulo repete muito esse conceito, conforme essa mesma epístola, no capítulo 2, verso 6, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a proposta que Deus tem para as nossas vidas. É a proposta que devemos buscar. Será que eu realmente, na minha experiência de conversão, de estar com Cristo, eu estou pensando nas coisas mais de cima, ou estou mais preocupado com as coisas aqui da terra, as coisas terrenas? Por isso, Paulo também diz, nessa mesma epístola, no capítulo 3, verso 10, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Daí o apóstolo utilizar-se muito dessa expressão nas regiões celestiais. Ele diz mais: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Daí podemos dizer que essa escatologia paulina está revelada. É algo espacial, algo celestial. Foi inaugurada com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou. E nós somos perdoados através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, e somos justificados quando Ele ressuscita e nos dá essa justificação, o cancelamento das nossas dívidas para com Deus. Por isso, o Senhor fez isso por nós. E o Espírito Santo, Ele é o penhor. E essa era final já foi inaugurada. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele, na visão de Estevão, está à direita do Pai. E dessa maneira nós também
devemos entender que estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz o texto, nessa equivalência, nessa identificação. Por isso, quando Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos, o Senhor Jesus teve uma participação e disse para ele: Saulo, por que me persegue? Estava perseguindo os cristãos que se identificam com Cristo. Estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que ter essa consciência de que estamos nessas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios, capítulo 1, dos versos já lidos, ele nos mostra que Deus tem nos chamado, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Assim como Deus chamou Abraão, como Abraão veio de uma terra distante para ter um encontro com Deus, e Deus prometeu a terra prometida, e Deus, através de Abraão, começou a história da redenção. E nessa maneira Deus começou a realizar uma aliança com os homens. Deus teve a iniciativa. O homem tem a responsabilidade, mas é Deus que dá o início. É Deus que inicia através do seu plano de salvação. Não são os homens que querem, através das religiões, das filosofias, abrir um caminho para encontrar-se com Deus. Sempre é Deus, nos seus planos, nos seus desígnios e decretos, é que dá iniciativa. Deus teve o encontro com Moisés. Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque a terra onde estás é terra santa. E assim, Deus chamou Moisés. Deus é que está nos chamando. Deus está chamando você, prezado ouvinte, nesta manhã. Ele te chama pelo teu nome. Ele tem criado situações na sua vida para que você possa entender no sentido espiritual, nas regiões celestiais, que Deus está te chamando. Assim como Deus chamou Davi, um jovenzinho pastor, ignorado por Jessé, seu pai, e por seus irmãos, mas ali Deus tinha um propósito na vida de Davi. Deus toma a iniciativa. Nós é que estamos se sujeitando ou não à vontade de Deus. E Deus nos chama, como diz no verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós temos uma filiação com Deus. Os primeiros homens tiveram essa filiação, a vocação do seu Pai. O Senhor Jesus Cristo era conhecido como filho do carpinteiro. E nós somos feitos, como diz no verso 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus. Assim como a Bíblia fala dos filhos de Belial, que são os filhos da perdição. Assim como a Bíblia fala sobre os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. O que Deus quer realizar em nós, de acordo com a salvação, é que nós tenhamos o amor
a Ele, um amor à Trindade. Como diz o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17, Ele faz aquela oração sacerdotal, Ele inicia orando por si mesmo e depois Ele ora pelos seus discípulos e Ele vai falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Ele pede ao Pai para que guarde os seus filhos neste mundo. Por isso, nós encontramos essas grandes bênçãos que vêm das regiões celestiais. Nós somos redimidos. O verso 7 e 8 fala sobre isso. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que Ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. A palavra redenção, ela tem uma conotação na contabilidade, significa uma redenção em transação financeira. No mundo ocidental, oriental, era muito comum a escravidão. E esse entendimento da escravidão fazia parte dos dias do apóstolo Paulo. E dessa maneira, a pessoa, quando não conseguia pagar uma dívida, ela era uma escrava. Não existia naquela época a chamada lei das falências como existe hoje. E dessa maneira as pessoas ficavam na dependência daquele que era o seu credor. Só quando viesse um parente rico que pudesse pagar aquela dívida, a pessoa saía desse estado de escravidão. É isso que Paulo está dizendo nesses 2 versos, que nós, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Cristo nos purificou, pagou os nossos pecados e dessa maneira nós temos essa redenção. E por último, essas bênçãos que encontramos nesse texto de Efésios nos falam de um mistério. Paulo, ele diz no verso 8, que Ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Um mistério, algo que estava escurecido, escondido. Aquilo que podemos fazer uma aplicação que o Senhor Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos em Mateus capítulo 16. Que dizem os filhos do homem que eu sou? E alguns disseram que era João Batista, que era o profeta Jeremias e outro grande profeta. E Pedro, tomando o posicionamento, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mistério estava sendo revelado. Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Espírito Santo de Deus. Dessa maneira, João Batista apresentou-nos o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. São verdades escondidas, verdades que muitos ouvem, mas ainda continua o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Que você, prezado ouvinte, possa ouvir este mistério e abrir o seu coração para entendimento das coisas espirituais que estão em Cristo Jesus. E isso só pode ser feito através da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E por último, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos dá um selo. Também nele, crido, fostes selados
com o Espírito Santo da promessa, uma espécie agora de um selo, uma senha de um computador, uma assinatura. Deus marca os seus. E nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele diz, esse é meu, esse é propriedade do Espírito Santo de Deus. Que você seja uma propriedade de Deus, é a nossa oração neste dia. Senhor, a tua salvação está em aberto. E nesta manhã, suplicamos que a palavra de redenção pelo sangue seja algo na vida dos nossos ouvintes, que entendam que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter essa comunhão contigo e que possamos não somente pensar nesta comunhão tão maravilhosa aqui neste mundo, mas também pensarmos na comunhão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que o teu povo esteja voltado para os valores espirituais, juntando tesouros nas mansões celestiais e se desliguem cada vez mais das coisas deste mundo e possam viver aonde o Senhor está à direita do Pai. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.